Em primeiro lugar, meu boa noite a Fernando Abrúcio, cientista político. Muito obrigado pela disposição em participar. Boa noite, Fernando Abrúcio. Seu xará Fernando Nakagawa aqui do meu lado. Boa noite, Naka. Falar Nakagawa e Abrúcio, porque é dois Fernandos, né? E o Caio Junqueira, meu boa noite também, meu parceiro Caio Junqueira. Vamos lá, então. Vamos ver como é que eles armaram essa ordem de batalha. Lula e Bolsonaro passaram esse dia costurando o que é, como é que eles vão para o confronto. Vamos ver então, hoje, atualizando para vocês, quem declarou apoio a quem hoje. Lula, primeiro. Recebeu apoio de Simone Tebet, do MDB, terceira colocada na eleição para presidente. Recebeu apoio do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, também MDB. Mais um tucano, tucano com as plumas mais vistosas, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que derrotou Lula em duas eleições presidenciais, foi lá atrás, 94 e 98. Vamos ver agora, então, o outro participante, quem é que declarou hoje apoio ao presidente Bolsonaro buscando a reeleição. Temos na lista o governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, MDB, governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, PSD. Fernando Abrúcio, ordem de batalha, está clara para você? Boa noite, William, boa noite para os meus outros colegas, Caio e Fernando aí. Eu acho que a ordem de batalha está muito clara, William. No caso do Lula, ele precisa de 20% dos votos que tiveram Tebet e Ciro Gomes. Então vai atrás disso. Acho que o grande gol do Lula hoje é o discurso da Simone Tebet. É um discurso forte, ela tem um eleitorado feminino importante e pode, na verdade, atrair uma parte mais próxima dos 50% dos votos que ela tiver. Isso é muito bom para o Lula. Eu acho que os eleitores que sobraram do Ciro são os eleitores que não foram para o Bolsonaro, no fundo é isso. Então esses tendem a ficar mais com o Lula. Qual é a ordem de batalha do Bolsonaro? Você falou muito bem. É ir para os governadores, tentar, digamos, sobretudo em Minas e no Rio, fazer com que esses governadores tragam mais votos. Eu acho que não vão trazer tanto mais votos, sobretudo do Rio, já houve uma diferença boa para o Bolsonaro, e quando você vê os votos que sobram a uma quantidade, digamos, comparado ao Nordeste, por exemplo, menor de votos do Ciro Gomes, então não tem tanta coisa ali para mexer. E, portanto, eu acho, William, que a ordem de batalha do Bolsonaro mesmo não é o que ele apresentou hoje. A ordem de batalha do Bolsonaro é tirar votos de gente que votou no Lula. Porque se a gente calcular bem, que provavelmente dos que sobraram do Ciro ou da Simone, fazer um cálculo bem pessimista, se o Lula conseguir 50% dos votos de cada um, ele ganhou a eleição. Então, para o Bolsonaro é importante também tirar votos do Lula e talvez garantir que haja uma abstenção maior no Nordeste. Portanto, eu acho que a grande arma do Bolsonaro não são os governadores, talvez mais o Zema. Eu acho que o Zema é mais estratégico em toda essa discussão. Mas é, sobretudo, usar a máquina do Estado para chegar a eleitores do Lula, amedrontá-los, de certo modo, e prometer que haverá 13º do Auxílio Brasil, que haverá o céu neste ano e talvez no próximo. Então, Natal chega no dia 30. Deixa uma série de elementos que você colocou, Abrúcio, eu vou pegar um por um. Queria primeiro colocar o Caio e o Nakagawa na conversa. Está clara para você a ordem de batalha? Sim, se nós considerarmos até agora, né, porque essa coisa é muito dinâmica, né, e vai dependendo, sendo alimentada pelas pesquisas, o Bolsonaro fez uma opção clara por máquinas administrativas, principalmente dos 3 maiores colégios eleitorais, e correu para trazê-los, né, Rodrigo Garcia em São Paulo, Zema em Minas e Cláudio Castro no Rio. E o Lula uma aposta mais pela política, não que a aposta do Bolsonaro não seja pela política, mas, por exemplo, o que tem mais potencial, e essa é a grande pergunta que a gente deve fazer, eu penso, o que traz mais voto? A máquina do PDT ou a máquina do Palácio dos Bandeirantes? Não dá para saber. No caso que o Abrúcio coloca, a Simone, que foi a grande conquista hoje, um discurso excelente, centrado, crítico também, e deixando clara a opção, e jogando para frente. O que vale mais? A Simone, sem o MDB, sem o prefeito de São Paulo, ou vale mais o Cláudio Castro no Rio?
A gente só vai ter essa resposta no dia do segundo turno. Ótimo, vamos falar da Simone e do apoio que ela manifestou hoje ao Lula, que ela criticou fortemente durante a campanha, mas da perspectiva de um ponto que ela deu muito destaque, ela deu muito relevo a esse ponto, Naca. Ela cobrou do Lula hoje, ao anunciar o apoio, uma manifestação mais clara do que ele gostaria, por exemplo, de fazer com o teto de gastos. Você já conseguiu enxergar isso? Tá difícil, porque, de fato, tanto o Lula, a equipe dele, como o Bolsonaro e o pessoal da área econômica, ainda que não haja um nome específico, oficial, para tratar disso da campanha, nenhum dos dois lados conseguiu trazer efetivamente alguma materialidade sobre o que será a nova âncora fiscal. Esta cobrança feita por Simone Tebet foi muito bem recebida no mundo empresarial, no mundo financeiro, porque alguém, um adulto, foi à mesa e disse, olha, isto é importante. Então, todo esse teatro político, que é importante, tem um simbolismo muito grande, mas na coisa concreta do mundo econômico é preciso avançar. E Simone foi, talvez até agora, desde o fechado das urnas do primeiro turno, quem de fato cobrou do ex-presidente Lula algum avanço nessa agenda. É uma excelente provocação que você faz. Eu passo ao Abrúcio, que eu sei que ele gosta desse tipo de provocação intelectual. Abrúcio, isso é um problema nosso da bolha? Nós, jornalistas da bolha da imprensa, achar que seria de alguma forma essencial para uma campanha política ter agora uma definição sobre, por exemplo, uma política fiscal? Isso realmente importa para quem precisa dos votos que você mencionou que o Lula precisa conseguir? Eu acho que importa, mas menos do que nós achamos. Importa porque credibilidade é relevante para um conjunto de eleitores que vocalizam na imprensa, vocalizam na opinião pública posições sobre a política. Mas, para o eleitor mediano, que é um eleitor mais das classes C, D e E, importa se ele tem emprego, importa o preço do pãozinho, o preço do leite, importa se seu filho tem merenda na escola. Ele sabe que o governante não pode rasgar dinheiro, né? Não pode fazer maluquices com o orçamento público, mas teto de gastos, né? Se meu xará vai pegar lá e falar para as pessoas das classes D e E que precisa manter o teto de gastos, eles vão olhar para cima para ver se o teto está no lugar. Assim, não é esse o ponto. Mas eu acho sim que importa, William, brincadeiras à parte, porque se o Lula, e eu acho que aí especificamente foi colocada a questão em relação ao Lula, se o Lula, por exemplo, define mais claramente que seu ministro da Fazenda vai ser alguém como o Henrique Meirelles, isso atrapalha o Bolsonaro. Não tem a menor dúvida que isso atrapalha o Bolsonaro. Não é que ele está conquistando o voto da classe D e E, aliás, que ele tem a maior parte desses votos das classes D e E, mas ele reduz o potencial da máquina do medo, porque o Bolsonaro chegou ao segundo turno com uma forte máquina do medo em várias dimensões: religião, família, economia. Então, ele consegue diminuir, e eu acho, lembrando um pouco o que o Caio falou das máquinas, eu acho, Caio, que as máquinas vão ter pouco poder, as máquinas estaduais, de convencer o eleitor dizendo assim, eu sou o Zema, vote no Bolsonaro. Não vai mudar a votação dele. Grande ponto, Abrúcio, grande ponto. O Zema elegeu 2 deputados, gente. Os eleitores sabem o que é eleição para governador, o que é presidente. Mas, se o Zema usar a máquina para disseminar o medo, isso pode ter efeito. O Abrúcio está indo ao ponto que você deixou, quicando. Você deixou essa bola quicando. Você deixou com um grande ponto de interrogação. O que tem mais peso nessa disputa pelos votos que faltam para cada um ganhar? A adesão de personalidades como foi hoje a adesão da Simone, num ambiente político muito simbólico, cercado de palavras muito fortes, num discurso bem amarrado, ou é a máquina? O Abrúcio está dizendo que a máquina não vai ser tão pesada. A gente não tem essa resposta. É difícil ter essa resposta hoje, a gente vai ter essa resposta... Não, tudo bem, a gente vai ter no dia 30, mas não estamos imaginando como é que vai ser. Né? Eu tendo a crer que a máquina administrativa dos 3 governos estaduais, se ela funcionar muito bem azeitada e a engrenagem tiver muito bem... Do Zema, por exemplo, que o Abrúcio acabou de mencionar. O Zema... Abrúcio disse, ele elegeu 2 deputados, quer dizer, não é de se assumir, se eu capturei exatamente o que você falou, hein, Abrúcio? Se eu errei, você já me dá, opa, peraí, dá um cartão amarelo para mim.
O Zema, por exemplo, Minas Gerais, essencial, todo mundo diz, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Dá uma ideia pra gente, o que você acha que o Zema vai... teve mais voto que o Lula. Se o Zema conseguir convencer os eleitores que votaram no Lula a votar nele, falar, opa, você que deu seu voto pra mim, vota no Bolsonaro agora, pode ter alguma operação. O Zema tem toda a estrutura do Estado em 853 municípios, com coordenadores de campanha distribuídos, uma capilaridade imensa, não só do Estado, mas como da campanha, que ele não desmobilizou, assim como o Rodrigo aqui não vai desmobilizar, e muito menos o Cláudio Castro. Não estou falando que vai dar certo. Eu estou falando que você tem um instrumento e uma engrenagem muito poderosa. Só que também, é fato, você tem uma candidata com quase 5 milhões de votos, uma candidata leve, mulher, né? Explora é possível de explorar essa questão de voto feminino do seu lado, que é o que o Lula tem. Vamos inverter, então. Desculpa. Conclua, não, é isso. Eu queria colocar alguma coisa da economia, mas a gente pode... Não, vamos embora. Porque essa discussão sobre a máquina, William, é interessante porque usar a máquina por usar a máquina, se isso de fato virasse voto em 2022, talvez Bolsonaro estivesse na frente no primeiro turno. Porque, de fato, o governo federal usou os instrumentos que ele tinha ali, com críticas ou sem críticas, mas usou o que ele tinha na mesa dele como presidente da República. E isso... Mas aí você pode, Naca, você pode vir com outra... Eu acho, eu estou intuindo onde você quer chegar. Você quer dizer o seguinte, não adianta a máquina se não houver alguma coisa para que ela se dirija. Sim, e é isso que você acha que faltou. Exatamente. Okay. E como é que você vai transformar o uso da máquina em materialidade para o eleitor, esse que o professor Abruzzo mencionou, em 25 dias? Não, mas aí a gente... Posso fazer... Desculpa, Caio, só fazer um comentário. Não, vai tu. Não, o argumento não é que a máquina é importante. A questão é saber de que maneira se usa a máquina. Essa é a grande questão. Veja, o Zema, se o Zema, na verdade, tentar mobilizar a máquina, olha, eu tive X% dos votos, etc. Os eleitores que votaram no Lula e no Zema precisam mudar para Zema-Bolsonaro. É isto. Não acho que vai ser dinheiro. Não acho que não tem tempo para política pública para ter feito educação, saúde, uma obra. Então é mais tentar disseminar o medo. Falar, olha, não vota porque o PT é perigoso. E, portanto, esta é a grande questão da máquina, das máquinas estaduais. A mesma coisa vale para o Cláudio Castro. O dinheiro que ele tinha que distribuir acabou. Ele fez uma festa, digamos, enorme do Ilha, digamos, o baile da Ilha Fiscal, com o dinheiro do saneamento que ele ganhou entre os meses de julho a setembro. Mas o que ele tem é chegar lá nos eleitores da Zona Oeste do Rio, onde ele tem muito voto, muita vinculação com a milícia, e tentar amedrontar possíveis eleitores que votaram no Lula. Mas é bom lembrar que no Rio o espaço para crescer é menor do que em Minas. Em São Paulo, o espaço para crescer é menor do que em Minas, para o Bolsonaro. Eu acho que o ponto central do Bolsonaro é Minas. E a gente não sabe, eu concordo com o Caio nisso, né? A gente não sabe se a máquina vai ter esse efeito ou não. O que eu estou querendo dizer assim, a ideia de que a máquina em si, ou a máquina distribuindo recursos, como disse meu xará, vai ter efeitos em 25 dias, eu acho que isso é uma aposta muito ousada. Eu acho que a máquina pode ter efeito numa coisa de conversa, de espalhar o medo, mas é bom lembrar que também o Lula tem uma máquina no interior de Minas, que não é só o PT, o PSD e outros partidos que estão com ele, e vai ter uma disputa muito grande em torno dessas duas narrativas. Abruzzo, eu sou grato, porque logo na abertura do programa eu disse, a gente sabe a ordem de batalha, a gente sabe com que armas eles vão, não sabe exatamente como serão esses ataques. Você está sugerindo uma linha de atuação que você sugere que possa, ou que parece que vai ser a única possível de ser adotada pelos dois lados, certo? Sim, eu acho que no caso do Lula também. Veja, o discurso da Simone é um discurso que vai aparecer nos eleitores também do Ciro Gomes. Os eleitores que sobraram do Ciro Gomes, é muito difícil o Bolsonaro pegar esses eleitores. A maioria está no Nordeste. No Nordeste o Lula vai crescer, portanto, um campo de batalha, voltando ao teatro aí, de operações, aí, como disse o William, vai ser o Sudeste para o Bolsonaro, o Nordeste esqueça. Ele fala que vai conseguir votos lá, mas esqueça, ele vai aumentar a diferença. Então ele tem que também, ele não tem só que descontar 6 milhões, ele tem que descontar 6 milhões, mais alguma diferença de 1 milhão e pouco no Nordeste, no Sudeste. Esta é a conta. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Acho que a eleição está aberta.
mas ele vai ter que se juntar com as máquinas dos 3 principais estados, principalmente, tem alguma coisa no sul que ele pode conseguir e tal, mas principalmente nesses 3 estados, e espalhar o seguinte medo: eu posso não ser muito bom, mas o PT é pior. É esse o argumento do Bolsonaro. Esse é um dado importantíssimo em toda campanha política, a capacidade de impor um clima. É por aí que vai o Bolsonaro? Bom, a primeira fala dele logo depois, né? A gente estava junto aqui no domingo à noite, era uma linha central essa, né? Na declaração do Bolsonaro. Era de que ele entendeu, também não é bobo, ninguém chega presidente da República sendo bobo. Ele entendeu o recado da derrota, né? Porque foi derrotado. Lula teve milhões de votos a mais do que ele. E ele fala, eu vi, ele, não nesses termos, não vou me lembrar também, exige muito de mim nessa campanha que eu lembro que o presidente falou domingo à noite. Mas ele fala, a população, você lembra? A população sinaliza mudança. O que a gente tem que fazer, quer mudança. Ele fala isso. Estava sereno. Mas né? A mudança não necessariamente é boa. Exatamente. Esse é o recado e essa é a linha. A mudança que se pretende pode ser, na verdade, um retrocesso. É isso que ele quis dizer. E essa é a linha. Só que essa linha, nesses primeiros dias, são 4 semanas de campanha. Essa primeira é organizar o time, organizar exército, montar tropa, ver quem está com quem. Beleza, isso aqui a gente sabe. Isso essa mensagem... Claro. Eu penso que vai ser mais a partir do fim de semana, mais a partir da semana que vem, no horário eleitoral, nos primeiros debates, nas sabatinas. A mensagem, ela ainda não está muito clara e na campanha do Lula também não está muito clara, porque eles estão fazendo meia-culpa, porque havia a expectativa de que o voto útil salvasse, mas o voto útil acabou beneficiando o presidente da República. Naka, quando a gente pega o setor ao qual você se dedica profissionalmente com tamanha intensidade, você consegue, neste momento, imaginar que tipo de mensagem favorece mais um ou mais o outro, dada a situação da economia, que parece vir com, digamos, com um grande alívio em relação ao que se previa há 6 meses? Acho que, do ponto de vista do candidato Bolsonaro, William, há uma sensação de alívio e de surpresa. Então, parte do mundo privado, dos investidores, dos empresários, que estão alinhados ou tão próximos ideologicamente, politicamente ao presidente Bolsonaro, estavam desesperançosos até o resultado das urnas. E o que a gente viu nas urnas trouxe todo mundo de volta, reavivou este grupo. Aí é muito mais na esfera do simbolismo do que da mensagem. Mas quando a gente olha para o universo que olha com alguma simpatia para o ex-presidente Lula, o que se espera é exatamente uma mensagem de como pode ser a política econômica. Essa é a grande dúvida. E eu concordo com o meu xará, que não é isso que vai virar voto aos milhões, que é algo que os candidatos querem neste momento. Mas, para esta esfera da sociedade, que acaba influenciando votos e pautando o debate público, isso é absolutamente essencial. Então, quando a gente fala em Lula, espera-se uma mensagem sobre quem pode ser o ministro ou como pode ser a política econômica. E quando a gente fala em Bolsonaro, há um renascimento, voltaram os olhos a brilhar para muita gente que estava desesperançosa. Abruzzo, acho que todos nós aqui temos esse consenso, que não é a Faria Lima que vai ganhar a eleição nem para um nem para o outro. Mas acho que reina um consenso entre nós também, todos nós aqui, na verdade, nos ocupamos de política há tanto tempo, cada um na sua especialidade, mas há um consenso também que essas camadas, e boa parte do nosso público está nessas camadas, são camadas que sedimentam, propagam ideias, elas têm influência em tomadas de decisões, elas são olhadas por por outros círculos sociais, inclusive. E o que elas vão fazer? O que elas pensam? Como é que elas estão sentindo isso agora? Eu acho que, veja, o Lula, na verdade, não ganhou a eleição por cerca de 1.800.000 votos. Assim, essa conta que as pessoas ainda não fizeram. Assim, ele estava quase lá. Mas, ao estar quase lá e ao perceber qual é a composição do Congresso, a Câmara não muda muito. A Câmara é mais ou menos do mesmo jeito, do mesmo modo que muitos têm governado, e ela é difícil para todos. Mas o Senado se tornou mais favorável ao Bolsonaro. Este é o fato da eleição. Com este resultado, o Lula está condenado a ir para o centro muito mais ainda. Este é o fato.
É engraçado que o resultado da eleição condenou ou vai levar o Bolsonaro a provavelmente se radicalizar mais num governo e o Lula ir mais ao centro. Não é apenas uma questão de gosto, de decisão pessoal. O Bolsonaro vai olhar aquele Senado, vai olhar aquele discurso, vamos fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, vamos aumentar o número de ministros. Ele vai nessa toada. Não perca, até porque o ano que vem vai ser muito difícil na economia mundial, o Brasil vai sofrer com isso, e ele precisa alimentar essa máquina de notícias cotidianas que é o bolsonarismo. É uma enorme máquina de alimentar notícias cotidianas e é a máquina política mais organizada do país hoje. No caso do Lula, ele está condenado a ir ao centro. Não tem outro jeito. Portanto, quanto mais cedo ele, de fato, for ao centro, eu vou pegar a questão econômica, mais claramente anunciar um nome ou um norte mais forte ainda, é esse que será o governo Lula. Vamos supor que se ele não anunciasse isso e mesmo assim ganhasse raspando no segundo turno, ele não tem condições de fazer uma política econômica que não seja mais voltada ao centro. Isso é uma realidade, isso é um fato. Então eu acho que quanto mais cedo ele fizer, mais os atores vão pensar o seguinte: olha, o Bolsonaro pode concentrar muito poder, eu estou pensando nos atores econômicos, pode radicalizar para outras áreas. Do ponto de vista internacional, o Bolsonaro está sitiado. A matéria da The Economist dessa semana, digamos, é impressionante. É impressionante, se a gente olhar a história do país. E, portanto, o Lula, se ele não fizer isso, é como se a bola, William, estivesse quicando na frente dele, dizendo assim, ó, chute no centro do gol, que ali não há o goleiro. Deslocou ele para o lado. William, eu ouvi exatamente essa frase. Agora a bola está com o Lula, porque o Congresso empurra o candidato ao centro. O placar no primeiro turno empurra ele também para o centro. Agora, esta elite espera algum movimento do ex-presidente. Deixa eu fazer o seguinte, eu acho que era lá de trás da minha geração, aquela música Jogar na Geni. Sim, era. Geni do momento são as pesquisas, né? Sim. E particularmente os institutos. Acho que o pessoal mais novo lembra disso também, né? Jogar na Geni. Joga então, pedra. Foi um grande sucesso, dá bem a ideia de que em situações estamos.